São 1.000 pênis amputados por ano. Isso por falta de higiene. Tem noção? Os homens estão perdendo o bingolim, a ferramenta de trabalho. Isso é muito sério. É assim, é um absurdo. Por quê? A tecnologia está avançando, a gente está na era pós-moderna, né? Tecnologia avançando, inteligência artificial, transhumanismo, a gente fala de tantas coisas, não é? Robótica, mas a humanidade, em linhas gerais, ela está retrocedendo em coisas pequenas. Princípios básicos. Eu não consigo entender isso na prática. O que você tem a dizer sobre isso? Esse dado foi emitido através de um órgão competente. Então, a gente não está tirando esse número da nossa cabeça. Sim. E a gente sabe que essa informação não chega em todo mundo. Você não fica assistindo na televisão um assunto desses. Porque quando a gente comenta com um e com outro, a gente vê a surpresa deles. Ah, não é possível. Isso é piada. Isso é piada? Vocês estão falando sério? 1.000 pênis por ano são amputados no Brasil. Ah, gente, para com isso. Eu sei que eu já levantei bate-papo e fui falar desse assunto e não queriam acreditar em mim. Mas é inacreditável. Ou seja, realmente, é utópico isso. Tanta coisa avançada e a gente tá aqui falando sobre higiene pessoal. Como alguém pode deixar uma parte do seu corpo, todas são importantes, mas para o homem, vamos falar do homem, uma parte do corpo que para o homem é tão importante, o cidadão deixar apodrecer. Pensa, eu não consigo, eu fico pensando em mim, eu não consigo imaginar um negócio desse. E eu ouvi isso pela primeira vez tem muitos anos, mais de 20, 30 anos. Aquilo para mim, naquele momento, um rapaz que estava passando por aquela situação de ter que perder o seu órgão genital por falta de higiene, eu achei que aquilo era um caso isolado. Eu nunca fui pesquisar e ir atrás de um dado e da informação. Eu falei assim, é só esse cara e mais ninguém no universo. Mas isso é uma realidade. Esse dado é da Sociedade Brasileira de Urologia. Sim. Então a gente não tá aqui com fake news, a gente tá falando coisas que se você der um Google, fizer uma pesquisa, você vai ver que a coisa realmente é séria. E eu acredito que no campo masculino ainda existe, amor, muito tabu com relação a certos assuntos. O homem tem vergonha de procurar um médico. Às vezes aparece um probleminha ali por conta da sujeira, da falta de higienização, né, até da secagem e tudo. E ali fica um campo perfeito para proliferação de vírus e bactérias. Aí começam os primeiros problemas e sintomas, e o homem, por ter esse tabu de não vou procurar um urologista, eu não vou no médico, não vou mostrar meu órgão, ele vai tentando remediar aquilo. A matéria que eu li diz que eles chegam depois de 1 ano, quando a coisa já está avançada. Então não se resta muita coisa a fazer. Isso realmente é um absurdo. E as doenças? No campo da saúde, a gente está falando aqui no campo da saúde. Porque alguém pode falar assim, nossa, esse casal está falando de higiene pessoal no casamento, coisa tão trivial, tão básica. Precisa estar num podcast falando sobre isso? Precisa. Sim. Precisa. Porque as reclamações são muitas. Porque agora a gente está falando aqui da saúde, porque higiene tem a ver com saúde. Sim, sim. Mas a gente vai entrar aqui no âmbito do casal, Sim. no âmbito conjugal. Como que a falta de higiene interfere. Agora, vamos fazer um desdobramento disso. A gente está falando de 1.000 amputados. Mas para 1.000 serem amputados, existe vamos pensar no funil, existe uma gama que não faz a higiene, mas que consegue, por alguma razão, driblar a amputação, ok? Existe uma gama que talvez não chegue a ponto de ter uma doença, mas tem a questão da higiene em si, que é o mau cheiro. Vou falar claro, o fedor, porque fede. Você tá entendendo? É uma área que tem que ter muita asepsia. E aí, como fica isso dentro do casamento? Olha só. A coisa é complicada, é muito complicada. Aí já entra a mulher também, não é só o homem não, né? Quantos casais a gente já ouviu histórias, relatos, até denúncia. Sim. Olha, o meu marido não toma banho. Ele não toma banho, mas depois ele quer intimidade. Depois ele quer partir pra cima. Mas ele tá o quê? Fedendo, ele tá azedo. E ele chega cansado e fala que só vai tomar banho de manhã pra ir pro trabalho. Quer dizer, no trabalho ele fica cheiroso. Fica cheiroso. Mas pra esposa, durante a noite, ele tá aqui exalando, né? O gambá tá exalando ali. Sim. É contraditório isso. E é complicado. Eu fico pensando, o camarada
camarada trabalhou o dia inteiro, independente do trabalho que ele exerce, tá ali andando, correndo no sol e tal, e se movimentando, e a coisa ele tá cometendo um penicídio, né? E não tá dando conta disso, se a gente voltar na fala inicial, né? E vai compartilhar essa situação estrutural de falta de higiene com a esposa e acha que isso tem que ser assim numa boa. Exatamente, sendo que isso vai chegando nesse ponto, que é o absurdo da amputação, afetou todo mundo. Ele acabou com a autoestima dele, acabou com a vida dele, com a vida da esposa, afeta todo mundo. Então, não tem que chegar nesse nível. Para não chegar nesse nível, as pessoas precisam se conscientizar que o nosso corpo necessita de higiene diariamente. É diariamente. E por que eu estou dizendo isso que parece óbvio? Porque existem mulheres que levam 10 dias sem tomar banho. 10 Eu tô acreditando porque você também 10 dias sem tomar banho. Porque é um absurdo. Existem mulheres que usam a mesma peça íntima por dias, sem lavar. Não, e no grupo dos homens eu já ouvi falar isso, que homem só precisa de uma cueca ou duas para ser feliz. É uma no corpo e outra jogada no cesto. Um absurdo, né? Isso é a brincadeira dos homens, né? Agora, se entre as mulheres também tem esse tipo de situação, é complicado. Sim, aí não tem relacionamento que resiste. Ela diz, não, mas eu não sinto cheiro nenhum, eu não suo, eu não transpiro. Que papo é esse de não suo e não transpiro? É igual criança, eu nem me sujei hoje, né? A criança fala assim, pra tomar banho, eu nem me sujei hoje. Parece um castigo mandar tomar banho, como meu filho caçula quando era menor, filho, vamos tomar banho. Não, mãe, eu não fiz nada. Não, parece que ele tinha cometido um crime que ele ia ser sentenciado ali no banho. Exatamente. Então, o que está acontecendo? O que passa na cabeça de uma mulher que fica 10 dias sem tomar banho? O que passa na cabeça do marido que trabalhou o dia inteiro, chegou em casa e falou, tô cansado, eu vou deitar, eu vou dormir, amanhã de manhã eu tomo banho. Ele já desistiu do casamento? Ah, no mínimo. Vamos lembrar? Ou ele é um repelente contra a esposa que ele criou. Quando estavam solteiros, como é que era esse negócio? Ah, quando tá solteiro, primeiro, vamos falar do cheiro. O cara já fica preocupado com o melhor perfume. Por quê? Porque o cheiro fala de cuidado e é super importante. Mas eles andavam como? Limpos, cheirosos, bonitos, banho era 2, 3 por dia, né? Por quê? Porque queria cuidar do corpo, se apresentar bem pro outro. Queria atrair. Seduzir. Exatamente. Atrair, seduzir. Exatamente. Não tem no campo animal, o pavão vai lá e faz toda aquela coisa pra poder dança, ganhar. abre a cauda. Nós seres humanos somos assim. Então, quando a gente quer impressionar, quando a gente quer ganhar a pessoa, a gente se arruma. Nem um fio do cabelo pode estar fora do lugar. De forma alguma. Né? A bala house tá ali no bolso. Sim, estrategicamente. Exatamente. O dente, ó, lá nos trilhos. Tem mulher que evita até comer quando tá namorando. Sim. Porque ela não quer mostrar que tá mastigando perto do namorado. Verdade. Eu lembrei até agora, sem querer cortar o assunto, do nosso primeiro beijo, que eu enfiei uns 3 drops de bala house na boca, entendeu? Pra poder, né? Eu já sabia que ia rolar um beijo, o negócio tem que estar bacana. Então, quando tá namorando, tem todo aquele cuidado de se apresentar bonita, a mulher toda macia porque passou hidratante, passou perfuminho, se cuidou, né? O homem é a mesma coisa, no namoro. Aí casou ali nos primeiros meses, o primeiro ano, ainda mantém as aparências. Depois de um tempo que um já conhece, né? O odor do pum do outro. É um esculacho total. Acabou. É o esculacho total. Acabou. Ah, já sentiu teu pum, então agora já era. Agora tu atura. Vamos compartilhar o resto da sujeira. Agora eu vou dormir azedo e tu que se vire, entendeu? Se quiser assim, né? Uhum. E isso traz, as pessoas não têm ideia que isso, gradativamente, vai trazendo um esfriamento na relação. Você falou aí de sedução, de atração, Sim. que é essa coisa do perfume, do cuidado, Sim. do cheiro, atrai. Principalmente a mulher, ela é atraída pelo cheiro, e o homem por aquilo que ele vê, Sim. pelos olhos. Né? E aí, quando você tem uma relação que ela acaba ficando avacalhada nesse sentido, que isso é uma relação avacalhada, com o tempo, eles vão perdendo o quê? O desejo e a atração. É claro. Não tem mais atratividade. É claro. Já tem aquela coisa dos hormônios, né? Os feromônios, hormônios. Quando você está conhecendo a pessoa, eles são novos, então rola aquela química. Depois que você se acostuma, já baixa isso. Sim. Então você já tem ali alguma coisa contra.
Sim, já desceu. baixou a taxa hormonal da atração. Aquela atração. Então agora cabe você nutrir essa atração através dessa didática do cuidado, não só no cuidado da aparência física, né? Como a gente já falou anteriormente, Sim. no trato, na hora de falar, do cuidado, da ajuda. Mas agora, hoje, o foco é higiene pessoal. Devido aos dados alarmantes do desleixo. Sim. A ponto de ter 1.000 pênis amputados por ano no Brasil. E câncer. Então, acaba culminando no câncer. Sim. Mas no caso aqui, o que a gente está falando? Que a falta da higiene propicia esse ambiente. Sim. Propicia o câncer. Propicia isso. Então, se nós estamos falando de um número tão elevado por ano, foi o que você falou, por trás disso tem um número ainda muito maior para poder chegar nesse 1.000. Com quando certeza. a gente vai falar com casais, aconselhar casais, a gente escuta coisas que a gente fica pensando em que mundo a gente está vivendo. Sim. Como assim? Como assim a pessoa não tirou a peça íntima para lavar? Tá com a mesma peça íntima 15 dias? Não, ela sai de casa de manhã, a peça sai correndo atrás dela. Você me esqueceu. Porque tem gente que não tira do corpo nem pra lavar. 15 dias sem lavar a cabeça. 15 dias sem lavar o cabelo. Tá nevando da cabeça da pessoa. Já tá nevando. A casca, a sujeira, a caspa, entendeu? Parece até que tá na unção de tanto óleo que sai do cabelo. Sim. Falta de higiene. Aí a mulher esquece o seguinte. Primeiro, pela própria saúde, você tem que fazer higiene. Deus não tá no meio da sujeira. É verdade. A gente vai ver alguns... Deus não habita na desorganização. Deus não habita na sujeira. Não habita. Você pode ter certeza, se você quer caminhar com Deus, você precisa entender que o reino de Deus tem organização. Sim, você tem que andar limpo em todos os aspectos. Limpeza, clareza, transparência. Então, se na sua casa, o ambiente da sua casa é sujo, começando por você, começando pelo seu corpo, que é o bem maior que você tem na Terra. Sim. Bem maior que você tem é o seu corpo. Sim. Que, inclusive, é dito como templo do Espírito Santo. Que para nós é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que é templo do Espírito Santo. É morada de Deus. Como assim eu fico 15 dias sem lavar meu cabelo? Como assim eu fico 10 dias sem tomar banho, sem trocar minha peça íntima? Gente, na Europa tem a cultura de tomar menos banho por causa do frio, da neve. Sim. Em alguns países da Europa, quando é muito gelado, tem nevascas, ok, a pessoa toma menos banho na semana. Mas num país como o Brasil, fala sério. Num país Não como tem o uma razão de ser. Não tem. Sabe? Aqui a gente não tá para espiritualizar. Como a gente já falou, o homem é composto de espírito, alma e corpo. E corpo. Então nós temos que abordar todos os aspectos. As 3 áreas dentro do casamento, dentro da família, que é a nossa proposta. Espírito, alma e corpo. Temos que abordar todo o espectro do homem. Assim como Deus, né, Pai, Filho e Espírito Santo, fomos feitos à sua imagem e semelhança, nós também, nós temos espírito, somos espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Então nós temos que olhar o âmbito espiritual, o âmbito da alma, que é o âmbito da consciência, das emoções, Sim. E o âmbito do corpo. Por que do corpo às vezes a gente deixa passar batido? Exatamente. Ah, não, meu corpo deixa pra lá, eu como isso tá me fazendo mal, mas eu como assim mesmo. Ah, isso não me faz bem, mas a gente é muito negligente com o corpo. Demais. E nessa área da higiene pessoal, nós sabemos que ela afeta a saúde e afeta a saúde conjugal. Sim, diretamente. Ela também afeta a saúde conjugal. O marido sai para trabalhar, às vezes, né? Essa esposa que não toma banho todo dia, que não troca suas peças íntimas. O marido sai para trabalhar lá no ambiente onde ele está trabalhando. Tem uma mulher que anda cheirosa. Tem uma mulher que anda linda, top. Entendeu? Sim. Um avião, um cabelo armado. Um jatinho de última geração. Aí ele fica o dia inteiro ali lidando com aquela mulher, com aquele cheiro, com aquele cabelo cheiroso, sabe? Soltinho, bem tratado, hidratado. Aí chega em casa, ele pega a mulher naquele estado, pingando a óleo, fedendo a cebola azeda. Sim. Aí ele sai de uma situação e vai para a realidade dele. Ele sai do trabalho e vai para a realidade. E às vezes chega em casa na expectativa que a esposa, e o contrário é verdadeiro, a mulher também, que o marido esteja da mesma forma. Limpinho, bonito, cheiroso, para os dois se encontrarem, né? E aí só que a realidade é outra. A gente fica assim pensando,
Será que essa pessoa tá mentindo? Não, mas aí faz o encontro do casal, fala na cara do outro, o outro não nega. Sim, Aí é outro verdade, acostumou. Eu tô cansada, eu faço 1000 coisas. Isso não é desculpa. Não é Você tem justificativo. chuveiro em casa? Tem. Seu marido tá pagando a luz direitinho? Tá. Tem sabonete? Tem. Então toma banho. Tome banho todo dia. Você, marido, tome banho quando chegar em casa. Chegou do trabalho, tire essa roupa, põe pra lavar. Essa cueca com freada. Tira isso. Gente, é uma Vai tomar esse banho. Vocês querem que o casamento dure? Tenha longevidade por si só? Não, isso não vai acontecer. Não é um passo de mágica. Porque Verdade. alguém diga assim, ó, só a morte vai separar vocês. Pronto, acabou. Não. Agora se vira nos 30 comigo aí, do jeito que eu sou. São tantos fatores que fazem com que um casamento perpetue, dure, quanto também ele seja derrubado e desfeito. São inúmeros fatores. E a gente está falando aqui para um público que não tem empatia, comunhão com a higiene pessoal. Sim. Acha normal não tomar banho. Acha normal não se cuidar. Acha normal a não usar um desodorante sequer. Tem pessoas que você pega a roupa dela, se você quiser doar, mesmo que a roupa esteja num estado assim, ótimo, não dá para doar. Não dá. Porque a roupa tem o fedor dela e não sai. Não sai. Não Pode vai perder sair. aquela camisa. Não vai sair. Não vai sair. A pessoa não se cuida. Isso dentro do casamento, já com desgaste financeiro, da vida, de tudo que acontece, isso é mais um fator. Pode ser a gota d'água. Você tá entendendo? E parece pro outro parceiro, às vezes parece o quê? Que a mulher tá fazendo de propósito. Uhum. A mulher tá fazendo de propósito. Aí ela tá me evitando, então ela fica suja. Não dá nem gosto, não dá nem vontade. E o contrário. Também é verdadeiro. A mulher fala assim, nem liga pra mim. Ele deita fedendo pra não ter nada comigo. Ele não quer ter nada comigo. Agora, esse assunto que a gente tá falando aqui, a gente tem amparo bíblico pra falar sobre esse cuidado? Claro que tem. A gente tem muito amparo bíblico para falar sobre esse cuidado. A gente podia citar Cantares, por exemplo. Uhum. Cantares vai falar do relacionamento de Sulamita e Salomão e o cuidado que eles têm na intimidade deles. O zelo que eles têm no que se refere a cuidar, a arrumar a cama, o quarto. Tô falando numa linguagem atual, né? Para poder seduzir, perfume, óleos. Mirra. Se fosse hoje creme, mas eles falam mirra, aloés e um monte de especiarias, tá? Que promoviam, geravam aquele perfume, aquele cheiro no ambiente, na atmosfera e neles mesmos, no corpo deles. Para que fosse mais atrativo e interessante, para que houvesse atratividade nesse relacionamento, nesse ambiente de amor. Então, precisa ser gerado um ambiente. A higiene, ela promove um ambiente, uma atmosfera atrativa. Exatamente. Atrativa. Verdade. E as pessoas precisam entender isso. E olha que a gente está falando disso hoje, mas a Bíblia já ensina a respeito disso. Aí a gente vê como ela é contextualizada. Exatamente. Quando Esther é separada para fazer parte lá do harém, né, do rei, ficou um ano sendo preparada para ter com o rei. 1 ano, 6 meses, ela ficou tomando banho, se ungindo com mirra. E os outros 6 meses, com outros óleos, com outros perfumes, sendo preparada para ser a rainha, para ter com o rei, né? Ser uma princesa. Nós, mulheres, somos uma princesa, somos princesas. Nós precisamos saber quem nós somos. Precisamos ter a nossa identidade diante de nós o tempo todo. Sim. Nos portarmos como princesas. Princesa não vai andar desleixada, não vai andar suja, não vai andar liberando um odor como um gambá. A gente precisa ter esse autocuidado. 1 ano, 12 meses, uma pessoa sendo preparada. Olha só. Embelezada para ocupar o seu lugar de honra. Às vezes as pessoas querem alcançar lugares de honra, mas elas não cumprem o básico. Um lugar de honra dentro do casamento e não ocupa o básico, não faz o básico, a premissa. Não faz o feijão com arroz. E às vezes um casamento, para ser saudável, ele precisa desse básico bem feito. Exatamente. Bem feito. Eu já ouvi
A esposa falando assim, o meu marido, ele é ótimo, trabalhador, ele não me nega nada, o cara é excelente pai, mas eu tô com um problema. Aí você fala, poxa, você fica ali antes dela falar pensando, o que pode ser? O cara é bom, o cara é trabalhador, o cara é a mão aberta pra ela, bom pai. Cuida. O que é? Provê. Aí de repente ela fala, ele não gosta de tomar banho, ele não gosta de escovar o dente, já teve vários problemas na boca por conta disso. Imagina. Não escova o dente, eu tenho que obrigar ele a escovar o dente. Parece um menino. Eu fico pensando num relacionamento sem beijo na boca, porque se não escovar os dentes fica quase... Não, impossível. calma. Aí olha o que ela disse. E aí, chega lá, ele me puxa na cama e fala, amor, tô com saudade de tu, e vem cá. Mas quando ele fala comigo, me dá ânsia. Que isso? Porque ele veio pra cama e não escovou o dente. Meu Deus. Só que ele não escovou o dente hora nenhuma do dia e tá com um bafo de leão. Uma gambá dentro da boca. E eu já conversei com ele, eu já pedi pra ele mudar esse hábito. E ele falou que não gosta de escovar o dente, que não precisa escovar o dente. E não gosta de tomar banho. Então, são duas coisas que se resolveu, meu casamento tá ótimo. Eu falo assim, não é possível. Se resolver, ele é perfeito, né? É só ele tomar banho e escovar os dentes. Não é possível. Fulano, então por que o senhor não faz? Porque, olha, escovar o dente é muito, não gosto de escovar o dente, acho chato, não gosto de escovar, entendeu? Quando assim tá muito, o negócio muito, eu vou lá e faço. Não tem que fazer toda hora, não. Eu nem tenho tempo pra fazer isso. Mas por que o senhor não faz quando chega em casa? Fio dental, passo isso de jeito nenhum. Que isso. Não passo fio dental. Uma palitada basta, né? Então assim, pessoa trabalhadora, sabe? Chefe de família. Não sei se isso veio da cultura lá, da casa dele, como foi que ele adquiriu isso, que ele contraiu esse vírus da sujeira. Mas, gente, é inadmissível isso. Sim. Como a mulher vai se entregar? O beijo, na minha opinião, o beijo, ele é mais poderoso que qualquer coisa. Sim, eu O beijo concordo. gera uma conexão de alma. Não, é um negócio transcendental. É como se você conseguisse ler a alma do outro quando você tá beijando de verdade, quando você se entrega naquele beijo. Que isso, Pretinha, você tá falando coisas do meu interior. Fala mais, vai. Quando a gente tá... eu tô falando por mim. É a sensação que eu tenho. Não, eu também, mano. É a sensação que eu tenho. Eu acho que o beijo, ele é a chave. Então, é a conexão, é o start. Então, como você vai entregar sua boca suja, com mau hálito? Ninguém quer isso. Sim. Ninguém dá conta disso. Sim. Sabe? É uma falta de amor, de zelo pelo outro. Sim, e às vezes, tudo bem, aí às vezes essa situação, ela evoluiu. Evoluiu, por exemplo, não tem uma dentição boa, já apodreceu e tal. Querido, arranca e põe uma perereca na boca. Põe uma dentadura. É, uma dentadura na boca. É melhor do que ficar, às vezes, né? Com aquela situação dos pedacinhos. Isso afeta direto a relação. E essas coisas, eu sei que existem situações extremas, pessoas que estão numa condição extrema, né? Em meio à sociedade, numa linha de pobreza, que não vai conseguir isso. Mas eu não estou falando dessas pessoas que estão nessa situação extrema. Eu estou falando de pessoas, nós estamos falando de pessoas que podem fazer, que podem se cuidar, mas não fazem por desleixo. E isso afeta o casamento dela. Mas veja bem, outro dia eu estava pensando ali comigo, que eu vi uma reportagem que um morador de rua estava chamando a atenção, tamanha higiene dele. E a calçada onde ele ocupava, ele montou a caminha dele, ele montou a casinha dele e tudo ficava milimetricamente organizado. E ele lavava a calçada, ele pedia a mangueira emprestada lá da loja e ele lavava a calçada e mantinha a calçada limpa. E o lojista foi entrevistado e ele disse que era um prazer ter aquele morador ali, Olha só. que ele era um exemplo. Gente. Então a pessoa não tinha recurso, a pessoa não tinha dinheiro, mas a pessoa tinha um senso de higiene pessoal, a pessoa tinha senso, bom senso. Você tá entendendo? Eu não tinha dinheiro para comprar coisas caras, nem comprar nada. Sim. Mas o que ele ganhava, ele mantinha, sabe? E ele lavava a roupa dele num negócio público que tinha ali. Ele lavava a roupa de cama dele. Tudo organizado. Então, sim, existem famílias que são desprovidas de recursos financeiros, vivem de forma mais simples, mas isso não implica em ter falta de higiene. De higiene, que são coisas, e aí a gente vê que são coisas distintas. Sim, e em alguns casos, a falta de higiene é tão grave que ela sim entra no campo espiritual. Sim. Essa pessoa precisa de libertação, tá? Aquela pessoa que acumula as coisas e não lava nada, não limpa nada. Isso aí já é até um extremo. Existem essas pessoas que estão Sim. debaixo do jugo espiritual.
de ação demoníaca. Mas agora eu não tô falando de ação demoníaca, não estou falando de bom senso, estamos falando de pessoas preguiçosas, de pessoas que não estão alinhadas com a higiene, não estão acostumadas, estão acomodadas, ficaram preguiçosas, se entregaram. Às vezes elas estão decepcionadas, elas se entregam. Sim, é verdade, isso acontece. Acontece. E algumas vezes as pessoas se acostumaram tanto com a questão da falta de higiene, com a sujeira, que elas já nem têm mais um parâmetro. Elas já não percebem mais, tá? Vou dar um exemplo que não é exatamente, esse exemplo não retrata, é o meu caso, né? É uma coisa que eu não percebia. Né? Por exemplo, durante um período nosso em BH, eu circulava muito de moto. No início, né? Da nossa chegada logo lá. no início em BH. Aí pegava lá o tal do anel, que eu tenho histórias para contar com o anel. O anel rodoviário? Rodoviário de BH. Né? E no anel rodoviário de BH, são caminhões e caminhões, e lançando aquele volume de escapamento, de fumaça, que não dá para você sair deles. E por mais que o capacete esteja fechado, entra por baixo. Às vezes eu chegava no cliente, parecia que eu era o Máscara. Né? Porque aqui, preto, né? Tudo sujo, de escapamento, de fumaça, e a minha cara mais clarinha. Eu me lembro disso. Não é verdade? Tudo bem. E aí, eu chegava em casa. Quando eu chegava em casa, é óbvio, eu entendia que eu tinha que tomar banho. Um belo banho. Um belo banho. Ia lá, passava o sabonete, gastava quase um sabonete, o febo, na cara, né? Limpando, esfregando e tal. Mas eu achava que tava tudo bem, resolvi o problema. Ali na hora tava cheiroso, né? Olhava no espelho e falei assim, rapaz, até que o pretão tá arrumadinho. Beleza. E ia correndo pro meu jardim de delícias. Pra minha noite. Eu falei assim, é hoje, preta. E eu chegava todo animado, né? Eu ia pra galera e de repente eu tô vendo a pretinha assim. Eu falei assim, eu acho que ela não me ama. O que foi, pretinha? É tique esse negócio que você faz? O que é? Não, amor, você tá fedendo. Eu, como assim? Não, eu achava aquilo um absurdo. Eu fiquei magoado. Algumas vezes eu falei assim, não, essa mulher, ela não me ama mais, ela tá contra mim, entendeu? Aí você falava, você tá fedendo. Fedendo a escapamento. Escapamento, mas eu não admiti, eu tinha acabado de sair do chuveiro. Você falou assim, eu gastei um febo no meu rosto. Gastei um febo no meu rosto, coloquei um desodorante, às vezes dava até uma borrifada na cara, entrava no olho, mas porque eu queria estar cheiroso, valia a pena. Mas, no final das contas, não estava bom. E aí? Quando tem parceria no casamento, quando tem interesse mútuo, o que rolou ali? O que rolou? Que você me deu um choque de realidade, com amor, mas foi um choque de realidade e me orientou. Aqui, ó, no teu caso especificamente, amorzinho, você precisa mais que lavar o rosto. E aí você prontamente fazia lá uma misturinha de açúcar com shampoo. E né, esfoliava o meu rosto. Porque os poros estavam impregnados daquela fumaça preta. E aí foi naquela época que eu descobri esse tal de poros, que era o meu inimigo. Entendeu? A fumaça e o meu poros não combinavam. Entendeu? Então, mas resolveu o problema. Resolvia o problema. Eu fazia aquele misturinha do shampoo, às vezes mel, eu tinha mel, pegava o mel com açúcar, esfoliava bem o teu rosto. Eu fazia. Sim. Colocava a sua cabeça no meu colo, na cama, eu vinha com um potinho, colocava a toalha, ia esfoliando, conversando com você, explicando pra você que os poros estão abertos e que aquela fumaça estava ali, por isso o cheiro estava ali. Na hora que você tomava banho, aquele cheiro do sabonete ficava ali por alguns minutos. Mas depois, o que prevalecia? Os poros, né, contaminados com aquela poeira e com aquela fumaça. Sim. Nos seus poros. Então, eu fazia o esfoliamento na sua pele toda, você ia lá, tirava aquele açúcar com o shampoo do rosto, passava mais um pouquinho de shampoo, eu vinha com hidratante, hidratava o seu rosto e pronto, tava novinho em folha, cheiroso, lindo. Depois disso, entendeu? O grau de atratividade saía de 0 para 110%. E aí, atitudes de amor, atitudes simples, atitude consciente. Por causa do problema de estômago, quantas vezes você teve mau hálito? Que eu tive que falar também pra você. Porque tem pessoas que têm um mau hálito por conta do problema no estômago. Sim. Não pode ficar sem comer muitas horas, que vai ter mau hálito. Então, você tem que ter esse autoconhecimento. Você tem que saber disso. Né? A pessoa que te ama, ela vai conversar no amor. Ela vai falar com você, ó, tem esse mau hálito por conta disso, então você tem que mastigar um cravo, tem que usar bala, não só bala, porque o cravo, ele vai mais profundo. Sim, ele vai um tratando. Tratamento natural. Exatamente. Então, eu fiz você ter o quê? Um saquinho de cravo. Um saquinho de cravo.
né? No bolso, no carro. Na pasta, na mochila. Tem que Tá espalhar. sempre mastigando. E melhorou. E melhorou. Então, a gente tem que ter esse autocuidado, né? Perguntar, olha, vê se eu tô com mau hálito. Não, amor, eu tô com um cheiro ruim, como é que tá? Eu tomei banho, Sim, como é que tá? sim. Sabe, esse cuidado, essa intimidade um com o outro. Procurar estar sempre bonitinho, arrumadinho, cheirosinho. Deus quer estar presente na tua casa. Sim. Deus quer estar presente na tua relação. Mas Deus não pode fazer o que é para você fazer. É verdade. E, além disso, aí a gente já falou de tantas coisas, mas ainda tem um monte de outras coisas que a gente podia, né? Desde a mulher que o marido chega em casa, ela tá com a camisa do vereador do bairro, Sim. né? Que é uma falta de cuidado, não está diretamente ligada à higiene, mas é uma falta de cuidado, tá? Como também aquelas mulheres que elas têm uma macaca debaixo do braço. Se levanta assim, parece que é uma peruca. Ela fez implante, deve ter implante, entendeu? De axilas. Porque a mulher tem uma selva ali e isso é ruim também. A mulher precisa estar atenta a A essas perna tá questões. mais cabeluda que a do Não, marido. inadmissível. E o cabelo no dedão? Deus me livre. Não tem condição. Até repreende, né? Não tem condição. Pegar o pezinho pra beijar é aqueles pelos. Não, tudo ali igual um ouriço. Né? E tem umas que tem o pelo duro, é igual um ouriço. Não tem condição. Então, essas coisas precisam ser tratadas para que o relacionamento seja bom, para que haja atratividade no relacionamento. Existe, né, o kit contra tudo isso, Sim. né? Existe um kit, inclusive... Não, você não trouxe o kit. Eu trouxe o kit aqui, Ah, tu tá brincando. ó. O kit contra o desleixo. Kit desleixo, contra o desleixo. Ó. Porque chulé também mata, tá? Não, chulé não. Chulé, ninguém merece chulé, gente. Aqui, ó. Que... não tem dinheiro pra ir na depiladora. Compra uma lâmina de boa qualidade. Pronto. Fio dental. Tá bom? E mais o quê? Aí, quem não Perfuminho pro conhecia- marido. Perfuminho pro marido. Ó. Perfuminho da esposa. Tá? Ande perfumada. Ande cheiroso. Ande cheirosa. Depilada. Né? Arrumadinha, organizadinha. É isso que vai manter um casamento. Qual é o segredo de um bom casamento? São os cuidados que Exatamente. a gente tem um com o outro. O segredo de um bom casamento é a gente nunca relaxar a ponto de descuidar do outro. Sim. Então, se eu quero ser atrativa para você, eu preciso me cuidar. Aqui não tem nada muito caro, não. Não. Aqui a são gente não coisas tá falando básicas. de creme de pele que custa R$300 o potinho. Sim, Eu não tô perfeitamente. falando daqueles cremes, aqueles shampoos que custam o kit do shampoo e condicionador R$500. Eu não tô falando disso. Estamos falando de coisinhas de farmácia, coisinhas básicas Se encontra na prateleira de qualquer mercado. que você usa diariamente. Primeiro, para se cuidar, por se amar. Porque a pessoa que não toma banho, ela não tá se amando. Ela não tem condição de amar ninguém, porque ela Ela não tá, se ama não está se amando. É amar o outro como? a ti mesmo. Se eu não me amo, como que eu posso te amar? Eu não tenho parâmetro para amar o outro. E dentro do casamento é exatamente isso. Eu tô me desleixando, estou me abandonando, estou me largando por aí. E aí eu levo você comigo. Você, quando põe os olhos sobre mim, tá tudo perdido. Tá tudo detonado. Entendeu? Então, Sim. eu não estou me amando e, consequentemente, não estou te amando. É verdade. É verdade. E como essas coisas naturais, se a gente for pegar, por exemplo, essas coisas naturais, o cuidado do corpo, o cheiro, o bom perfume, como elas dão, assim, princípios, faz parte de princípios espirituais. Princípios do reino. Princípios do reino. Sim. Tá tudo interligado. Aham. Às vezes, por mais que a gente tenta ver separadamente, Uhum. as coisas estão interligadas. No final, a gente vai culminando em coisas espirituais, princípios espirituais. E aí, como o apóstolo Paulo poderia até dizer, né? Como anda o seu bom perfume, né? O bom perfume de Cristo. Sim. Tem a ver com o nosso trato, a nossa limpeza, que tipo de perfume a gente está exalando para atrair a Cristo. Aí alguém vai dizer, mas esse texto está falando sobre pecado. Mas não se cuidar é pecado. Muito bem, Andar sujo, muito bem. negligenciar o marido ou a esposa é É pecado. pecado. Aí entrou num princípio espiritual. E aí você não está exalando o perfume de Cristo. Você não está exalando o desodorante aqui e você não está exalando também o perfume de Cristo. E olha que interessante, o pecado está atrelado à sujeira. Exatamente. Porque onde tem muita sujeira, possivelmente ali tem, né?
tem pecado, tem situações que não estão alinhadas com a vontade de Deus e que, se Deus não está atuando, você disse isso, eu guardei essa fala, tem alguém que está operando no meio da sujeira, né? Porque esse ser decaído, essa pessoa, ela gosta de operar no meio da sujeira. Exatamente. E não onde há limpeza. Aonde há limpeza é outro que opera, Deus opera. Aonde há sujeira é o decaído que opera. Exatamente. Então, as coisas estão interligadas. Se você não tem higiene no seu casamento, você tem uma possibilidade de ter um casamento decaído, down, uma relação decaída, uma relação para baixo, sem atratividade, onde os dois vão perdendo a intimidade com o tempo, e se vão perdendo a intimidade, acabam se tornando dois estranhos. Vão perdendo a conexão. Vão perdendo a conexão. E quando tem filhos, isso tudo transparece e reflete nos filhos. É uma tragédia isso. Sim. Então, higiene, ela precisa estar em todo o âmbito do ser humano. A higiene mental, a higiene espiritual e a higiene corporal. E quando o ser humano consegue desenvolver essas 3 áreas, limpar, cuidar, zelar, tudo vai bem. A Bíblia não diz que o povo perece por falta de conhecimento? Sim. As pessoas precisam ter mais conhecimento sobre isso. Que a sujeira não é um ambiente que atrai a Deus, atrai o inimigo, atrai as coisas ruins. A sujeira não pertence ao reino de Deus, ao reino da luz. É o reino das trevas que se alimenta de sujeira. Em todos os âmbitos, em todas as esferas. Sim. É o reino das trevas. Então, na sua casa, mantenha seu guarda-roupa arrumado, mantenha suas coisas limpas, mantenha a sua vida organizada, o seu corpo cheiroso, o seu corpo bem cuidado, bem tratado. Mantenha o seu caráter organizado, Exatamente. limpo, sem sujeira. Seus relacionamentos. Seus relacionamentos. Exatamente. Às vezes a gente tem que cortar da nossa vida algumas pessoas para higienizar, entendeu? O ambiente. Porque elas contaminam. Elas contaminam. Tem pessoas que contaminam o ambiente, contaminam o seu relacionamento, contaminam onde ela chega, a sujeira. Exatamente. Exatamente. A gente tem que se apartar daquilo que não agrada a Deus. E aqui, ó, higiene, essa palavra, higiene, ela é muito útil para nós no dia a dia, com relação àquilo que pensamos. Sim. Porque Paulo fala, Filipenses 4:8, né? Sobre os nossos pensamentos. Nós temos que higienizar os nossos pensamentos. Para você ver que essa palavra aqui, ó, esse título aqui, ele é abrangente. Muito abrangente. Ele Muito vai abrangente. abrir um leque enorme que a gente poderia aqui estar dissertando e estar falando sobre isso. Paulo fala, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é limpo, tudo que é agradável, tudo que é louvável, nisso pensai. Mas, Então nós temos que praticar a limpeza mental, a limpeza dos pensamentos, Sim. daquilo que sentimos. A limpeza faz parte do reino de Deus. Não dá para correr. E por falta desse conhecimento, as pessoas vão tropeçando em coisas tão básicas, tão triviais. Elas têm tanta tolice dentro do coração delas que elas não precisam nem... Elas dão férias para Satanás. Como é que verdade, o homem às vezes comete verdade. tanta tolice e ignorância que ele dá férias para Satanás. ele não Satanás fica sentado, rindo, gargalhando, porque ele não está tendo trabalho nenhum. A pessoa está derrubando o que construiu. Sim. Ela não precisa de ninguém, não precisa do inimigo para destruir a vida dela, para destruir os Exatamente. relacionamentos, para destruir o casamento, para destruir a família. Ela não precisa. Ela mesmo consegue fazer isso de forma perfeita. E a gente trouxe esse assunto aqui porque geralmente são assuntos de gabinete pastoral. Sim. Mas nós acreditamos hoje que as mídias, né, sociais, as redes sociais, elas têm esse poder. A gente pode usar de forma coerente, de forma responsável, de forma a agregar valor na vida das Sim. pessoas. Sim, é o intuito. E, de novo aqui, ressaltar que a gente está comentando isso porque isso acontece. O que nós comentamos aqui, nós não tiramos da nossa cabeça, isso acontece. Isso é uma realidade. E Deus que quer muitas- mudar a vida das pessoas, Deus quer abençoar, Deus quer levar para outro nível. Mas é necessário que a gente arrume a nossa casa interior, que a gente arrume os nossos pensamentos, sentimentos, e que a gente tenha uma comunhão maior com Deus. E à medida que a gente vai se achegando a Deus, Deus vai mostrando que aquilo ali não pertence ao reino dele. Sim. E a gente vai falar, Senhor, então me ajuda. Eu estava cego no meu entendimento, eu realmente estava meio desanimado, eu não estava querendo nem tomar banho. Às vezes a pessoa está deprimida. Sim. Mas a solução, uma vez que a informação chegue, se você recebe, se você retém e processa ela, você vai ter mudança na sua vida.
Mas é preciso ter um coração quebrantado, um coração ensinável, que se deixe ensinar. Nós estamos aqui trazendo princípios do reino e coisas básicas, triviais do dia a dia, que ajudam no relacionamento conjugal. E a gente espera que tenha ajudado com esse conteúdo, Sim. despertado os casais para se antenarem ainda mais, porque o casamento é bênção de Deus, vocês ainda podem viver coisas tremendas juntos. Sai do comodismo, desperta, vem para a luz. E a maioria dos tropeços são nas coisas básicas, não são nas grandes coisas. Tem gente que está sofrendo com relacionamento ruim, com casamento ruim, e são coisas básicas, detalhes. Porque às vezes a gente acha que os detalhes, eles não fazem diferença na nossa vida, mas são os detalhes que constrói, que acrescenta cada tijolinho no nosso relacionamento, na nossa vida conjugal, no nosso dia a dia e que nos conduzem por um caminho de sucesso. São os detalhes, as coisas pequenas que a gente muitas vezes desconsidera. É isso. Amém. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe sua família, abençoe sua casa. Em nome de Jesus. Vocês possam romper. Em nome de Jesus. Amém. Deus Que Deus te abençoe. abençoe tremendamente. Te amo, tá cheiroso, hein? Te amo. Você tá, ó, e ó, cravinho, tô com cravinho, viu? Hoje. Valeu.